a todos! Hoje vamos analisar com profundidade e responsabilidade um dos casos mais chocantes que já marcaram o estado do Amazonas, o caso Belota. Um crime que abalou Manaus não apenas pela brutalidade, mas pelas camadas sociais, psicológicas e jurídicas que ele revela. Nosso objetivo aqui não é apenas narrar fatos, mas entender o contexto, as motivações, os impactos e o que esse episódio nos ensina sobre a sociedade brasileira. Vamos começar reconstruindo com detalhes o que ocorreu no dia 21 de janeiro de 2013. Naquela manhã, a polícia foi acionada após moradores do condomínio Parque Solimões estranharem o silêncio incomum no apartamento da família Belota. Ao entrar, encontraram uma cena devastadora. Os corpos de Maria Gracilene Roberto Belota, de 55 anos, de sua filha Gabriela Belota, de 26, e de Roberval Roberto de Brito, de 63 anos. Todas as vítimas apresentavam sinais claros de execução. Mortes rápidas, frias, sem chance de defesa. A violência não parou ali. Até o cachorro da família, um pequeno Yorkshire, também foi morto. Esse detalhe da morte do animal, para muitos investigadores, revelou um grau extremo de desumanização por parte dos envolvidos. Não havia qualquer empatia, não havia hesitação, não havia limites morais. Era um crime pensado para eliminar tudo e todos que representassem vínculo com aquela família. Nos primeiros instantes, a comunidade do condomínio entrou em choque. Era uma família conhecida, querida, sem histórico de conflitos externos graves. A notícia se espalhou com rapidez impressionante. O clima em Manaus era de perplexidade, medo e revolta. Afinal, tratava-se de um crime que rompia todos os limites do aceitável, especialmente porque ocorreu dentro de um ambiente familiar, o espaço que, em tese, deveria ser o mais seguro. Com o avanço das investigações, veio a revelação mais estarrecedora. O crime havia sido encomendado por um parente da própria família, Jimmy Roberto, motivado por uma herança estimada em cerca de R$200 mil. Para executar o plano, ele contratou Rodrigo Moraes Alves e Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães, que foram posteriormente condenados a penas superiores a 100 anos de prisão. O valor envolvido, R$200 mil, chamou a atenção de especialistas. Como alguém poderia tirar a vida de pessoas tão próximas com tamanha brutalidade em troca de uma quantia relativamente pequena? Essa pergunta é fundamental para entendermos o que há por trás do caso. Porque, embora o valor financeiro seja o motivo aparente, o que está por trás são camadas profundas de conflito, ressentimento, fragilidade emocional, percepção distorcida de riqueza e ausência de mediação familiar. Estudos mostram que muitos homicídios no Brasil acontecem dentro da própria família, impulsionados por questões patrimoniais, disputas emocionais e ciclos de violência silenciosa. Esse caso, portanto, não é apenas um crime. Ele é um espelho que mostra como a combinação de desigualdade, despreparo emocional, impulsividade, ganância e ausência de diálogo pode gerar tragédias inimagináveis. E é sobre esse espelho que vamos discutir hoje com profundidade. Para começar, eu passo agora a palavra ao nosso comentarista, que vai analisar o impacto emocional e social imediato desse caso na época. O impacto desse caso foi gigantesco. Manaus ficou absolutamente paralisada. Não era apenas a brutalidade do crime, mas o fato de ter sido cometido dentro da própria família, algo que mexe profundamente com o senso coletivo de segurança. Quando um crime acontece na rua, numa disputa entre conhecidos ou em contexto de violência urbana, as pessoas conseguem racionalizar e distanciar emocionalmente. Mas quando acontece dentro do lar, onde supostamente existe amor, proteção
e confiança, o choque é muito maior. Outra camada que amplificou esse impacto foi a frieza do planejamento. Não foi um impulso, não foi um surto. Houve a contratação de executores, houve combinação prévia, houve promessa de pagamento. Isso fez com que a população percebesse que estava diante de algo profundamente calculado. E esse tipo de frieza sempre causa mais indignação. Lembro bem que, na época, esse crime dominou rádios, jornais, roda de conversas e redes sociais. Era um assunto onipresente. As pessoas diziam que jamais imaginariam alguém mandar matar a própria mãe, a própria irmã ou o próprio padrasto para receber apenas uma herança. A sensação geral era de que os limites morais estavam sendo rompidos. Outro fator importante foi o choque emocional coletivo. Muitas pessoas se viram refletidas na situação. Afinal, conflitos patrimoniais, ressentimentos familiares, disputas por heranças e tensões silenciosas são muito mais comuns do que imagina. O que diferencia o caso Bellota era o fato de que tudo isso havia evoluído para o extremo, e esse extremo colocou medo nas pessoas. A mensagem inconsciente que muitos absorveram foi: se isso aconteceu ali, poderia acontecer aqui? Além disso, houve uma mobilização emocional muito forte em relação à filha, Gabriela. Muitos jovens da cidade se identificaram com ela, o que tornava tudo ainda mais doloroso. E o fato de que o cachorro também ter sido morto trouxe uma dimensão de crueldade que ampliou o horror público. Porque, psicologicamente, matar um animal é visto como atravessar uma fronteira muito séria da empatia humana. O caso gerou debates acalorados sobre violência intrafamiliar, saúde emocional, mental, ganância e desigualdade. E nos dias que se seguiram, houve uma espécie de luto coletivo em Manaus. Era como se todos tivessem perdido algo. A cidade ficou com a sensação de que ninguém mais estava completamente a salvo de conflitos dentro da própria casa. Esse impacto emocional e social é fundamental para entendermos por que o caso ficou tão marcado na memória da cidade. Ele atingiu o ponto mais profundo de que qualquer sociedade, a ideia de que família como porto seguro, quando esse porto é destruído, todo o resto treme. Obrigada pela análise inicial. Agora, eu gostaria de ouvir nossa testemunha, que acompanhou a movimentação na época. Você pode nos contar como a comunidade reagiu ao crime e a repercussão imediata? Eu lembro daquele período como se fosse ontem. A notícia se espalhou numa velocidade absurda. As pessoas estavam completamente perplexas. Era como se um choque elétrico tivesse passado pela cidade. No condomínio onde aconteceu o crime, a atmosfera era de silêncio absoluto. Ninguém falava alto, ninguém abria janelas, ninguém ousava agir normalmente. Era como se a vida tivesse parado ali. Lembro também da sensação de medo. As pessoas ficaram com receio de que o crime tivesse sido um assalto, uma invasão, algo sem controle. Mas quando descobriram que havia sido planejado por um parente, o medo virou outra coisa, virou desconfiança. Muita gente começou a olhar para a própria família, tentando entender até que ponto conhecia as pessoas ao seu redor. Isso mexeu muito com o psicológico coletivo. Outro ponto marcante foi o luto da comunidade. A família Bellota era conhecida, tinha relações no bairro, participava da rotina da vizinhança. Então, a morte deles foi sentida de forma muito pessoal por muita gente. O velório que mobilizou dezenas de pessoas foi um momento de profunda comoção. Era um misto de tristeza, incredulidade e indignação.
O mais chocante para mim foi a movimentação da mídia. Repórteres se posicionavam na porta do condomínio todos os dias. A cobertura era intensa e constante. Isso aumentou ainda mais a sensação de que algo muito grave, muito maior do que parecia havia acontecido ali. A cidade inteira acompanhava cada detalhe, depoimentos, prisões, teorias sobre o crime, tudo. E mesmo semanas depois, o assunto continuava vivo. Nas praças, nos ônibus, nos comércios, nas escolas, nas redes sociais, todos queriam entender o que poderia levar alguém a planejar uma tragédia tão brutal dentro da própria família. Era como se a população tivesse tentado encontrar explicações para algo que parecia impossível de explicar. E é a partir dessa perplexidade coletiva que entramos agora em uma análise mais profunda, que vai além do impacto imediato e tentar compreender o que esse caso revela sobre a sociedade brasileira como um todo. Para isso, eu passo a palavra para o nosso sociólogo. Obrigada pelo seu relato. Agora vamos avançar para um olhar mais analítico. Vou chamar nosso sociólogo. Professor, quando analisamos o caso Belota sob a perspectiva sociológica, que elementos aparecem com maior relevância? O caso Belota é extremamente relevante para quem estuda a sociedade brasileira, porque ele concentra, em um único episódio, 3 grandes temas estruturais: violência intrafamiliar, desigualdade social e desumanização. Primeiro, a violência intrafamiliar. No imaginário coletivo, a família é vista como um espaço sagrado de amor, afeto, proteção e estabilidade. No entanto, a realidade brasileira é bem diferente. O Brasil tem índices altíssimos de conflitos graves familiares, que vão desde violência doméstica e psicológica até homicídios por motivação patrimonial. E isso ocorre porque, dentro da família, se acumulam ressentimentos, disputas por poder, expectativas frustradas, heranças emocionais e financeiras e, principalmente, a ausência de diálogo estruturado. Conflitos familiares raramente são tratados com mediação profissional. Eles vão sendo empurrados, ignorados e abafados, até que um dia explodem. E quando explodem, podem tomar formas violentas. O caso Belota mostra isso com clareza. Um parente com histórico de conflitos internos, fragilidade emocional, visão distorcida de riqueza e ausência completa de mediação. Mas é no segundo ponto, a desigualdade social, que conseguimos entender melhor o que motivou o crime. Para muitas famílias brasileiras, especialmente aquelas que vivem instabilidade financeira, valores relativamente modestos podem assumir uma dimensão quase mítica. Uma herança de R$200 mil pode representar não apenas dinheiro, mas uma promessa de transformação de vida. É a ilusão da ascensão rápida, da oportunidade única de chance de mudança. Essa percepção distorcida de riqueza é um produto de desigualdade estrutural. Quando um indivíduo vive em segurança econômica constante, ele pode desenvolver uma relação transtornada com o dinheiro. A herança passa a simbolizar poder, controle e autonomia, tudo aquilo que ele nunca teve. E quando isso se mistura com traços de impulsividade, ressentimento, baixa empatia e frustração acumulada, abre-se um campo perigoso para decisões extremas. O terceiro ponto é a desumanização, a forma como os assassinatos foram planejados e executados, sem hesitação, sem arrependimento e sem empatia. Mostra um processo psicológico profundo. O autor do crime deixou de enxergar as vítimas como pessoas, como familiares, como seres humanos. Elas se tornaram obstáculos, barreiras para alcançar aquilo que ele desejava. Essa ruptura moral é gravíssima. Ela aconteceria mesmo que não houvesse dinheiro envolvido, porque a quebra da empatia é o primeiro passo para atos brutais. Um detalhe simbólico que ilustra essa desumanização é a morte do cachorro. Para muitos psicólogos, matar um animal inocente revela a ausência quase completa de empatia. É o rompimento total da sensibilidade emocional. A mensagem é clara: não há limites.
Não há freios, não há humanidade. Por fim, é importante destacar que casos como esse ganham grande repercussão na mídia, justamente porque revelam as fragilidades da sociedade. O público, ao assistir esse caso, não está apenas consumindo uma notícia, está tentando entender seus próprios medos, seus próprios conflitos familiares, suas próprias tensões. Esse crime funciona como um espelho que a sociedade tenta evitar olhar, pois ele mostra que a violência pode nascer dentro de casa, dentro de lares aparentemente comuns, dentro das relações mais íntimas. Agora que traçamos esse panorama sociológico, vamos ouvir como esse crime se enquadra do ponto de vista jurídico. E aí entramos em uma outra camada fundamental, a resposta do sistema de justiça. Excelente análise, professor. Comentarista, você gostaria de complementar a fala do sociólogo? Sim, eu acrescentaria que esse caso expõe a falta de mediação e diálogo dentro das famílias. Muitas vezes, conflitos financeiros vão se acumulando, viram ressentimento, viram distanciamento e ninguém procura ajuda, nem psicóloga, nem jurídica. A sociedade brasileira, de forma geral, não tem o hábito de resolver conflitos de maneira estruturada. Tudo é resolvido na base da improvisação, da conversa tensa, da briga ou da ruptura. Quando o conflito não é tratado, ele vira uma bomba relógio. E nesse caso, a bomba relógio explodiu da pior forma. Muito bem colocado. Agora, vamos trazer uma perspectiva jurídica. Quero convidar nosso jurista a nos explicar como o caso se enquadrou dentro do sistema penal brasileiro. Jurista, o que há de mais relevante nesse caso, do ponto de vista da justiça? O caso Belota é considerado, juridicamente, um dos crimes mais graves que podem ocorrer dentro do ordenamento penal brasileiro. Estamos falando de homicídio qualificado, com diversas qualificadoras aplicadas simultaneamente. Algo relativamente raro e que demonstra a brutalidade do caso. As qualificadoras presentes foram o motivo torpe, matar por interesse financeiro claro e explícito, meio cruel, pela violência empregada contra as vítimas e pelo fato de que foram pegas de surpresa. Recurso que impossibilitou a defesa. Não houve quaisquer chances de reação. Concurso de pessoas. Planejamento com participação de mais de um executor. Agravante por serem membros da própria família. Somadas, essas qualificadoras tornam o crime hediondo. E crimes hediondos têm uma série de implicações jurídicas. Exigem regime inicial fechado. Têm progressão extremamente restrita e impossibilitam a concessão de liberdade provisória sem elementos robustos. Outro ponto importantíssimo do caso é o planejamento. O crime não foi impulsivo. Não aconteceu no calor de uma discussão. Não foi uma briga que saiu do controle. Houve contratação de executores, combinação prévia, pagamento prometido, execução coordenada. Esse tipo de conduta pesa muito no julgamento, pois demonstra frieza, cálculo e ausência de qualquer justificativa emocional que pudesse atenuar a culpa. As provas reunidas pela polícia foram bem estruturadas. Houve registros telefônicos, depoimentos cruzados, rastreamentos de movimentação, testemunhas indiretas, reconstrução da cena do crime.
Esse conjunto sólido de evidências permitiu que o Ministério Público oferecesse denúncia robusta e que o Judiciário conseguisse impor penas superiores a 100 anos. Embora no Brasil ninguém cumpra literalmente 100 anos, devido às regras de progressão e aos limites constitucionais, a pena simbólica foi clara. A Justiça entendeu que o caso representava completa ruptura moral e social e merecia a pena máxima possível dentro do sistema brasileiro. Jurista, e quanto à possibilidade de progressão? Há chances reais? Sobre progressão de pena, é importante explicar que ela existe, mas é extremamente lenta para crimes hediondos. A condenação precisa cumprir, no mínimo, 40% da pena em regime fechado antes de tentar mudança de regime. E isso ainda depende de bom comportamento e de uma avaliação criteriosa do juiz e da execução penal. O sistema de justiça, portanto, tratou o caso Belota como um crime emblemático, que exigia uma resposta dura, clara e pedagógica. Agora que temos a visão jurídica, vamos encerrar com uma análise ampla sobre o que esse caso representa e sobre suas lições para a sociedade. Comentarista, sociólogo e jurista. Quero abrir aqui um momento de discussão. Vocês acham que o caso poderia ter sido evitado? Sim, ao menos em parte, conflitos familiares graves não surgem da noite para o dia. Eles costumam dar sinais. A questão da falta do diálogo, falta da estruturação emocional e falta da mediação familiar. Se houvesse acompanhamento psicológico ou até orientação jurídica prévia, talvez o desfecho fosse menos trágico. Concordo. Temos um país que negligencia a saúde mental e trata o dinheiro como solução de tudo. Isso cria um ambiente perfeito para tragédias. Poucas famílias sabem, por exemplo, o que é mediação de conflitos. E quase ninguém procura ajuda antes que o problema exploda. O direito só age quando o crime já aconteceu. Nossa legislação não tem instrumentos eficazes para intervir preventivamente em conflitos familiares graves, a não ser em casos de violência doméstica e explícita. No caso Belota, o Estado só chegou quando estava tudo consumado. Antes de encerrarmos este episódio, eu gostaria de convidar você, ouvinte, a respirar fundo e refletir sobre tudo o que ouvimos aqui hoje. O caso Belota não é apenas um conjunto de fatos trágicos ocorridos em 2013. Ele é, ainda hoje, um caso que continua ecoando porque toca em feridas que são, infelizmente, muito presentes na sociedade brasileira. Quando falamos de violência, muitas vezes pensamos em crimes de rua, em situações que envolvem desconhecidos em perigos externos, mas o caso Belota nos lembra de uma verdade dura, desconfortável e pouco discutida. A violência mais devastadora, aquela que realmente desestrutura vidas e deixa cicatrizes profundas, pode nascer dentro de casa, nas relações mais próximas, naquilo que chamamos de família. A família é vista como um espaço de afeto, segurança e pertencimento, mas também é frequentemente um lugar onde se acumulam tensões emocionais, ressentimentos silenciosos, disputas não resolvidas, expectativas frustradas e conflitos que ninguém sabe como enfrentar. Quando situações como essas
permanecem sem diálogo, sem acolhimento e sem mediação, acabam criando um ambiente propício para rupturas emocionais que podem se tornar fatais. O caso Belota expõe justamente esse lado oculto das relações familiares, aquilo que acontece por trás das portas fechadas, nos silêncios incômodos, nas conversas evitadas, nos sentimentos mal elaborados. E mostra que, quando o conflito não encontra caminhos saudáveis para serem tratados, se transforma em um terreno fértil para decisões impulsivas, violentas e irreversíveis. Também precisamos olhar para a dimensão emocional desse caso. A motivação financeira, embora real, não explica tudo. O valor de R$200 mil é apenas a superfície de algo muito maior. A percepção distorcida que a desigualdade social cria sobre o que é riqueza, sobre o que é poder, sobre o que significa mudar de vida. Quando uma sociedade inteira cresce sobre instabilidade econômica, é natural que algumas pessoas desenvolvam uma relação desesperada com o dinheiro. E esse desespero, quando combinado com traços de impulsividade, fragilidade emocional e ausência de vínculos afetivos estruturados, pode levar ao extremo. É por isso que, ao analisar o caso Belota, não podemos cair na tentação de enxergar apenas um crime por herança. É muito mais profundo que isso. É um caso que revela falhas coletivas, falta de diálogo nas famílias, ausência de mediação de conflitos, negligência histórica com saúde mental, desigualdade estrutural que se arrasta há décadas e uma cultura que não ensina as pessoas a lidarem com emoções, frustrações e relações de poder dentro dos lares. E se esse caso reverberou tanto, é porque ele toca o medo que muitas pessoas carregam, mesmo que não verbalizem. O medo de que aqueles que deveriam amar possam em algum momento se tornar uma ameaça. É um medo silencioso, que mexe com a forma como enxergamos o mundo, o outro e até nós mesmos. Hoje, ao revisitar cada camada desse crime, nós somos convidados a refletir não apenas sobre justiça, mas sobre humanidade, sobre o que nos torna capazes de vínculos tão profundos e, ao mesmo tempo, de rupturas tão devastadoras, sobre o quanto a falta de diálogo pode corroer relações, sobre a importância de identificar sinais de conflitos antes que eles cresçam, sobre como precisamos, como sociedade, fortalecer redes de apoio emocional, psicológico e comunitário. O caso Belota não traz respostas fáceis, e talvez nunca traga, mas ele aponta caminhos para perguntas importantes, perguntas que todos nós deveríamos fazer. Estamos preparados para lidar com conflitos dentro de casa? Sabemos ouvir? Sabemos pedir ajuda? Sabemos oferecer ajuda? Reconhecemos quando alguém à nossa volta está emocionalmente frágil? Conseguimos perceber sinais de perigo, de ruptura, de sofrimento? E mais, estamos educando nossas crianças e jovens para resolverem problemas de forma dialogada, empática e consciente? Esse caso também nos lembra de que a justiça não é apenas punir crimes após acontecerem. Justiça deveria ser também prevenção, cuidado, acolhimento, estruturas sociais capazes de impedir que conflitos cheguem a esse ponto. Infelizmente, no Brasil, ainda estamos muito longe disso. O Estado quase sempre chega tarde demais, e nesse caso, chegou quando já não havia mais nada a ser feito. Por isso, seguimos falando, refletindo e estudando casos como esse. Porque o conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas que temos para evitar que tragédias semelhantes se repitam. E se existe algum legado que o caso Belota possa deixar, é justamente esse, que possamos olhar para as nossas próprias relações com mais atenção, mais escuta, mais cuidado e mais responsabilidade emocional. Que possamos perceber que a violência não começa no dia do crime. Ela começa no silêncio, na negligência, na tensão que escolhemos não enfrentar. Que esse episódio sirva como um convite para conversas difíceis, mas necessárias, para enxergarmos a família não apenas como um vínculo, mas como uma relação que precisa ser cuidada, para lembrarmos que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e sim de maturidade, e que aprender a resolver conflitos é um dos atos mais importantes para evitar que o pior aconteça. Encerramos aqui este episódio especial. Agradeço aos nossos convidados, ao nosso comentarista, ao nosso sociólogo, ao nosso jurista e à nossa testemunha. Obrigada a todos que nos acompanham. Continuem conosco para mais episódios onde analisamos a sociedade,
o direito e a vida real com responsabilidade e profundidade.